Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Martins, o seu amigo de sempre, e estamos aqui nesse Pode Vaso, o podcast mais fogo puro do YouTube, e hoje novamente aqui com o nosso amado amigo, irmão e pastor Luiz Francisco. Opa! É isso aí pessoal, você está no Pode Vaso na minha casa, eu sou o Rafael Martins, o seu amigo de sempre, e hoje estamos na casa do nosso pastor Luiz Francisco, ele que é autor do livro As Argumentações da Serpente. Adquira já o seu no link aqui abaixo. Mande o seu e-mail e você estará recebendo o livro As Argumentações da Serpente. Sim, aproveite. E detalhe, segunda edição está por vir. Então corra já e garanta o seu exemplar. Boa tarde, boa noite, né? Ou bom dia, né? Para quem for assistir depois. É uma honra poder estar aqui mais uma vez com meu amigo e irmão, né, Rafael Martins. E vamos lá, vamos falar sobre política, geopolítica, a interferência, né, das chamadas tarifas, que ultimamente tem sido tão comentado. Vamos fazer uma pincelada também com relação até a Bíblia, né? E até questões proféticas, talvez, em cima disso. Sim, com certeza. Então, esperemos, né, que você saia bem satisfeito aqui com relação a essa entrevista. É isso aí, pastor. Gente, graça e paz mais uma vez. Você sabe, Rafael Martins, autor do livro Ano Segredo da Graça e da Conquista, revelado também do livro de poemas, frases e pensamentos, Caderno Amarelo. Pastor Luiz Francisco, autor do livro As Argumentações da Serpente, que já teremos uma segunda edição. E aí sim, ele será vendido para vocês que querem essa segunda edição mais ampliada, com em torno de mais ou menos umas 240 páginas. As Argumentações da Serpente, ela tem 150 páginas, 155 páginas. Ela foi lançada há uns 10 anos atrás, e o intuito não foi de fato vender, foi dar de graça, né? Então eu enviei para quase todos os estados, né? Sempre tinha alguém que tem uma pessoa que morava no estado tal que queria, né? Aí eu mesmo, de conta própria, ia lá no correio, pegava o endereço e enviava. E pelo menos uns 5, 6 países aí tem pelo menos um exemplar aí das Argumentações da Serpente. Eu não tenho ele aqui físico, né? Eu acho que eu devo ter emprestado para alguém, mas eu tenho ele em PDF. Então, se você quiser ele 0800 de graça, é só colocar o seu e-mail, né, embaixo, que a gente vai te enviar de graça as Argumentações da Serpente, tá ok? É isso aí, pessoal. Aproveite essa grande oportunidade, adquira o primeiro exemplar, que quando o segundo sair, você já vai estar muito mais municiado sobre todos os assuntos ali presentes. E eu tenho certeza que você vai se alimentar de forma estrondosa. Isso mesmo. O seu conceito sobre as argumentações da serpente irá ampliar desde a Bíblia até a geopolítica, que é o assunto que domina o nosso amado irmão, pastor Luiz Francisco. E hoje vamos começar com esse tema sobre o que tem acontecido no Brasil e também com esse relacionamento diplomático complicado externo entre o presidente Lula e também o presidente Donald Trump, ok? Pastor Luiz Francisco, a sua palavra. Meu nome é Luiz Francisco, né? Como eu já falei antes, ele também já colocou aqui. E a gente vai falar sobre esse assunto bastante interessante, a questão da geopolítica, como que está, como que o Brasil poderá vir a ficar, né? E quais serão os próximos passos aí, até mesmo do Trump com relação ao Brasil, né? E algumas coisas aí a nível de profecias também, que talvez, quem sabe, né? Estamos ou não, né? Num período aí de geopolítico profético, né? Então a Bíblia realmente pode falar sobre isso. E do mais, ele vai fazendo aqui algumas perguntas, e eu vou tentar responder, e o que eu não souber, eu vou falar claramente, não sei responder. Tá certo. Mas é algo simples, algo do nosso dia a dia, e todo mundo tem visto aí esse grande embate, né, essa corda, esse cabo de guerra
que tem acontecido aí entre o presidente Lula e, infelizmente, o Donald Trump. E muitos petistas estão acusando o fato de o Bolsonaro ser o culpado disso, ou seja, por causa de um só homem, a nação está sofrendo, como se a nação já não sofresse antes, desde o momento em que o PT colocou a mão no governo. O senhor concorda com isso? O senhor discorda? Concordo. Como fazer esse povo enxergar essa dura realidade? Concordo plenamente, e aqui a gente tem que falar de algumas verdades que, obviamente, você não vai assistir na Globo, né? E nem qualquer outra emissora. Pode ter certeza disso. Emissora. A grande questão é o seguinte, muita gente que acompanha política, em torno 100% dos eleitores, em torno de 150 milhões de pessoas, né, são eleitores ativos até o momento nos dados do TSE. Mas desses 150 milhões, que são 100% deles, né, 40%, um pouquinho mais, acompanha relativamente um pouco de política, né? Enquanto que 50 e poucos por cento, né, acompanha quase nada, né? Ou o que acompanha não é suficiente para os informar bem acerca da situação geopolítica ou da política interna. Então, por isso que a gente exorta, né, a todos que não assistam só Globo. Eu não assisto Globo já tem 5 anos, né? Uma outra curiosidade também, né, que é como é que funciona essa maratona de conhecimento para que o senhor fica por dentro e tire as suas próprias conclusões. Quais são os sites? Diversos. Os jornais que o senhor assiste? Diversos. O que acontece? Quem tem só uma fonte de informação, hoje em dia eu tenho só a fonte de informação das redes sociais, porque eu fiquei anos utilizando, né, só a fonte oficial, né, que é a grande mídia. Depois veio as redes sociais, então eu usava as fontes das redes sociais e usava as fontes da grande mídia, né? E aí, com o passar do tempo, lógico, eu nunca votei no PT, curiosamente, mesmo na época em que uma grande parte dos evangélicos, inclusive pastores que eu admiro muito, como Silvio Malafaia, Valnício Milhomes, né, pedia voto para o Lula em 2002, né? Aí depois disso foi em 2005, né, que a reeleição dele, mesmo naquela época eu já não votava na esquerda, porque... Você já sabia mais ou menos onde isso poderia chegar? Porque eu acompanhava política, né? Então eu lia jornais, todos os jornais, aquela coisa toda, né? Via os prós e contras, via os dois lados, e aí de tanto ver os dois lados e perceber que o lado que agora é o lado que nos governa mais uma vez, que é o PT, é tão danoso, né? Eu vou usar um termo aqui evangélico, né? É tão satânico, né? Que eu já não preciso mais ver o lado deles, porque eu já sei que é quase 100% podre, a não ser em época de eleição. Em época de eleição a gente até vê, porque às vezes você recebe um vídeo no YouTube e tá lá, Lula falou isso e tal, aí você, não, isso aqui tá muito estranho, então eu vou ver. Aí, ao pesquisar, percebi que também era montagem. Então, tanto a direita quanto a esquerda fazia, de fato, montagens fakes, mais da parte da esquerda, muito mais do que da direita, mas tinha. E aí eu falava, olha, embora eu vote no Bolsonaro, embora eu seja de direita, isso que o Lula falou não procede, está fora de contexto, né? E hoje é só as redes sociais mesmo, né? E lógico, mesmo nas redes sociais você vê, por exemplo, alguns vídeos ou algumas matérias da grande mídia, até para corroborar a argumentação, né? Por exemplo, que a gente vai falar muito aqui, né? Fala muito hoje sobre soberania nacional, né? A soberania que o Trump está se metendo na nossa soberania, que não pode, e por aí vai. Se você ficar só na narrativa da grande mídia,
você vai acreditar que o PT é o país mais, é o partido mais patriota, que o Lula é o presidente mais patriota de todos e que a direita é que, na verdade, ela é o câncer do país. Ela é, como eu vou dizer assim, antinacionalista, enquanto que, na verdade, é o contrário, né? Porque aí a gente vai vendo, né, ao longo das entrevistas, né, o quanto o PT, o quanto a esquerda, né, o próprio Lula, Lisberg Farias e tantos outros, né, como é que eu vou dizer assim, buscaram ajuda de outros países, né, para interferir na nossa suposta soberania aqui enquanto o Bolsonaro estava no governo. E até mesmo quando a Dilma era presidente, ela estava para ser impeachada, ou impeachmentada, né? Não sei se é o termo, acho que é impeachmentada, né? Impeachmentada. E aí a gente vai vendo aqui ao longo, aqui, então é dessa forma. E eu pesquiso tudo, pesquiso o X, o Instagram, né? Facebook. E aí quando eu vejo que tem lá, alguém lá da direita postou um artigo falando mal, aí eu vou e leio o artigo, né? Eu não leio só ali aquela parte ali que fala aparentemente mal do governo. Eu vou ler para ver se realmente o que está embaixo condiz com o título, né? E isso faz toda a diferença para nós não sermos mais manipulados. É isso aí. Nada de ser maniatado, manipulado por uma grande mídia, uma grande corporação, uma grande luta, movimento de um determinado sistema que quer apenas somente minar a nação. E a gente vê isso, né, que o Brasil tem se tornado uma Venezuela por causa de algumas atitudes que são idênticas ao que aconteceu lá. Isso é muito importante saber. Porque, mais uma vez, isso... É isso que a gente estava conversando ontem na igreja, né? Exatamente, porque, mais uma vez, isso não sai na grande mídia, tipo assim, no Jornal Nacional, né? O Jornal Nacional atinge aproximadamente 100 milhões de brasileiros, né? Então, isso, na verdade, não sai. E quando sai assim... não sai com uma matéria de 10 minutos, de 7 minutos, de 15 minutos, que é quando eles faziam matérias contra o Bolsonaro quando era presidente. Às vezes sai alguma coisinha lá, rapidamente, de 20 segundos, 30 segundos e tal, e pronto. Não. A grande verdade é o seguinte, para você entender o que está acontecendo com relação à suposta interferência, que não é, né, dos Estados Unidos aqui no Brasil com relação a essa tarifa, você tem que entender duas coisas. Primeiro, que existe já há décadas, né, isso já consolidado nos países democráticos, como a Europa, né, Estados Unidos e outros países, uma coisa chamada eixo do mal, né? E esse eixo do mal ele é composto por alguns países, como Coreia do Norte, né, como a Coreia do Norte, Venezuela, Cuba, né, como grupo terroristas como o Hamas, né, Hezbollah. Então, todos esses nomes são grupos terroristas e países, e outros que eu não citei aqui, né, a Rússia também, né, como eixo do mal. Então, o eixo do mal, ele é um grupo, né, que não pertence ou que é contra aos valores do Ocidente ou dos países democráticos. Então, para você compreender, né, de fato o que está acontecendo com essa questão de tarifas, que embora Trump esteja tarifando, né, a maioria dos países, com relação ao Brasil, a coisa é mais diferente, né? Enquanto em outros países a maioria deles é questão comercial, aqui passa da questão comercial, aqui é mais político, né, do que comercial. Por quê? Porque, na verdade, Trump, os Estados Unidos, viu que o Brasil, né, ele está se aproximando muito, né, dos padrões, exatamente, desse eixo do mal, que é o Irã,
por exemplo, né? Você pode ver todas as declarações da esquerda, do PT ou do Lula com relação ao Oriente, né? Aquela parte lá da faixa de Gaza ou da própria guerra entre Israel e Irã, você vai ver sempre que é a favor do Irã e contra Israel. Sempre é a favor dos inimigos. Ele já mostra lá uma aptidão, um lado que ele tem mais inclinação, que não é o comum, a grande massa, e que deseja bem a família, a nação e os bons costumes e tudo Exatamente. mais. Tanto que ele falou, e aí, isso aí provavelmente a maioria já deve ter ouvido falar, né, que ele falou o seguinte: a democracia é relativa. E você sabe o que significa o termo relativo. Relativo significa que a democracia pode mudar de acordo com a conveniência do governo Que está liderando. E esse governo, obviamente, pode se tornar de democracia a um governo ditatorial. Né? Ou seja, de acordo com a conveniência. Se eles acham que agora é o momento de usar ainda mais o poder que eles têm, eles vão usar. E com tirania. Entendeu? Continua, pastor. Aí, o que acontece? Por que a situação brasileira ela se aproxima bastante do que aconteceu com a Venezuela, né? Vou citar aqui talvez 3, 4 coisas. Número 1, o judiciário de 3 letras, que eu não vou falar o nome completo aqui, né? Opa! É isso aí, pessoal. Você está no Pode Vaso na Minha Casa. Eu sou o Rafael Martins, o seu amigo de sempre. E hoje estamos na casa do nosso pastor Luiz Francisco. Ele que é autor do livro As Argumentações da Serpente. Adquira já o seu no link aqui abaixo. Mande o seu e-mail e você estará recebendo o livro As Argumentações da Serpente. Sim. Olha, aproveite. E detalhe, segunda edição está por vir. Então corra já e garanta o seu exemplar. O judiciário de 3 letras da Venezuela recebeu todo o poder que o Congresso tinha da Venezuela. Ou seja, é o judiciário da Venezuela que, na verdade, julga e legisla. Parece ter alguma coisa, né, semelhante ao que acontece aqui no Brasil. Nós estamos vivendo no momento presente. Você que pelo menos está vivo aí, conseguindo compreender como é que as coisas se movimentam no país. Ou seja, o legislativo faz leis, faz PECs, aí vem um partido, sempre um partido que é PT, PSOL, aqueles partidos satélites, redes, né, que é de esquerda, vai lá e provoca, mas é uma casadinha, na maioria das vezes, né, a esse órgão de 3 letras, e eles sempre ganham, raramente perdem. Está ligado à justiça. Exatamente. Tanto que o próprio Lula chegou e falou o seguinte: eu não consigo governar hoje sem essa organização de justiça de 3 letrinhas, que eu não vou falar o nome, mas que todo mundo aqui já sabe qual é as 3 letrinhas, né? E o que elas... O Supremo da Balança. Exatamente. Então, e esse é um dos pontos muito parecido com a Venezuela. O outro ponto que parece ter, né? Eu acho, posso dizer que eu esteja enganado, Pode ser. que é a prisão de opositores políticos. Da direita. De opositores políticos, ou seja, todos aqueles que se opõem ao Maduro na Venezuela e que tem chance de ganhar. Oi, Melzinha, Melzinha aparecer aqui. E que tem chances de ganhar. O que ele faz? Ele manda prender, ele coloca um processo com o título de atos antidemocráticos, né? Há alguma semelhança com o Brasil? Ou seja, o mesmo que aconteceu lá acontece aqui com relação à perseguição da direita e acusado de atos
antidemocráticos. Democráticos. Olha só que interessante. Não é Uma isso? outra coisa também, aqui no Brasil estão querendo regulamentar e o grupinho lá de 3 letras, né, praticamente fez isso, só ainda falta alguns detalhes, né, Sem ajustados, né? a serem ajustados, que ao se colocar em prática, as plataformas aqui vai ter que censurar conteúdos grandes, conteúdos que eles vão considerar de ódio, né, racismo, né, antidemocráticos. É uma censura velada ao bel prazer da esquerda. Exatamente. Não de um senso comum a todos. Exemplo, antigamente programas eram censurados porque feriam a moral da família. Exatamente. Porque Na poderia época da perturbar uma ditadura. criança de 12, 13 anos ou até menos. Entendeu? Exatamente. E aí, o que acontece? Aí eles foram espertos agora. O que eles fizeram? Não. É a plataforma que vai ter o poder de tirar esses conteúdos. Se não tirar, né, quem está reclamando vai poder acionar a plataforma e a plataforma pode pagar multa se não retirar os conteúdos ou até mesmo ser retirada do Brasil, como aconteceu com o X por um tempo. O que as plataformas vão fazer? Censurar tudo. Qual é a ideia? Quem vai querer perder seu espaço? Exatamente, qual é a ideia? A ideia principal é voltar a submeter a população brasileira à grande mídia como era antes, para ser mais fácil de manipular a massa de manobra, que é eu e você. Exatamente. Por quê? A grande mídia antes das redes sociais recebia muita verba publicitária. Exatamente. Muito dinheiro. Agora, como tudo é aplicativo e internet, por que você acha que as grandes emissoras aqui do Brasil, como a editora do Plim Plim, a editora que grava, né? Você sabe qual é o nome disso em inglês. E também daquelas 3 letrinhas, elas estão todas em aplicativos gratuitos, mas ainda passa as propagandas, que é a fonte de renda deles. Então o aplicativo pode ser gratuito, mas eles ainda continuam ganhando dinheiro porque eles ainda continuam tendo visualização, relevância para a grande massa, que é eu e você. Exatamente, exatamente. Então, por isso que a gente conclama aqui, todos vocês que vão estar ouvindo e vão estar compartilhando esse vídeo e também vão estar também comentando, né, e também dando like, que é importante isso. Muito importante. Né? Assistir o vídeo inteiro é importante, né, para dar engajamento. E né, para você também compreender tudo que a gente está dizendo aqui, que é só o começo da conversa. Exatamente. Então, qual é a ideia? A ideia é exatamente fazer o quê? Diminuir cada vez mais a relevância das redes sociais para que as mentiras, as fake news da grande mídia, ou eu vou usar um termo que o César Maia, antigo prefeito, né, que acho que é vereador do Rio, falava, factoide. O que é factoide? Factoide é uma base verdadeira, né, que é usada, né, de uma certa forma manipulada com mentiras, e aí se torna muito mais difícil do cidadão comum não acreditar. Né? Por exemplo, eu falo assim, na rua tal teve um assalto ali numa casa. É verdade. Mas aí alguém chega e fala assim, poxa, teve um assalto ali numa casa e morreu 10 pessoas, mas na verdade não morreu ninguém. Por ter essa base verdadeira, né, mas todo o resto é falso, né, a crença se torna muito mais fácil. Enquanto que a fake news completa, ela é muito mais fácil de ser combatida. Né? Eu falo assim, poxa, tem uma casa que foi roubada na rua tal. Bom, mas eu não ouvi falar disso. Ou seja, todo mundo vai falar que não ouviu falar disso. Ou seja, a fake news ela morre em 24 horas, 48 horas, no máximo 72 horas. O factoide não. Ele é um meio de manipulação, né,
de uma verdade para colocar a verdadeira mentira que eles querem dentro da narrativa, né? E aí a gente vai entrar futuramente também na questão das narrativas, né? Sim. Pô, mas espera aí, será que essa questão das sanções é culpa de quem? É culpa do Lula? É culpa do Bolsonaro? É culpa das 3 letrinhas, né? Lá, que você sabe qual é? De quem é a culpa? A gente vai também entrar nessa temática também. Tá certo. Bom, agora vocês vão entender também como é que funciona toda essa engrenagem e como é que funciona o fato deles quererem minar a direita aqui no país. E o que eles têm de objetivo, de alvo com isso, que é se tornar tiranos verdadeiramente, assim como Maduro, que uma vez que colocou a mão no poder, nunca mais conseguiram tirá-lo, não é isso? Exato. E ditadores dessa forma. Por quê? Eles vão minando a direita, ou seja, minando a concorrência, e com esse objetivo, eles continuam se mantendo. E quanto mais eles se mantêm, mais raízes eles criam dentro do sistema para que eles possam ser únicos e não mais a direita consiga um espaço e respiro dentro do poder público. Vocês compreenderam isso? Agora o passo a passo disso tudo. Pastor Luiz Francisco. Para você ter uma ideia, 90%, isso está até nos vídeos do deputado Gaia, ele fez um levantamento, né? É bastante interessante, é um deputado, o nome dele é Gustavo Gaia. É só colocar lá no YouTube, Gustavo Gaia, ele fez o levantamento de quantos políticos, né, que podem ascender, né, a senador, a deputado, quantos que estão encrencados, né, com o judiciário. E, se eu não me engano, entre 70% e 80% tem algum problema jurídico com o judiciário, exatamente visando já, né, as eleições do ano que vem. Porque qual é a ideia? A ideia é fazer esse pessoal ficar refém, né, por 2 motivos. Ou para, ainda que ganhe lá na frente, caçar os mandatos, né? Ou para simplesmente chegar e falar o seguinte: olha, vocês estão aqui na nossa mão e se vocês não fizerem o que a gente quer, né, a gente vai ter que andar, né, com os processos que tem aqui, cuja maioria dos processos não tem nada a ver com corrupção, né? É uma opinião que eles deram e que eles acharam que é homofóbica, né? Ou que eles acharam que é fake news, né? Uma tudo emenda baseado em achismo, nada Exatamente. com provas contundentes, reais e factuais, nada disso, achismo. Alguém, não sei quem foi, né, falou o seguinte: ó, diga-me qual é o nome da pessoa que eu vou mostrar qual é o crime dela. Ou seja, sem que ela tenha. É fácil inventar crimes, né? Para poder imputar a pessoa uma situação dela estar nas mãos das outras. Por isso que as eleições de 2026 vai ser importantíssimo, né? Essencial, né? Nós temos que colocar lá no mínimo 50%, né, de candidatos de direita conservadora que já se mostrou fiel ao Brasil, né, e às pautas da direita conservadora, cuja maioria é bolsonarista ou tem uma admiração por Bolsonaro, ou pode nem ser bolsonarista, mas tem os mesmos princípios do Bolsonaro, né? Tanto na Câmara como deputado, quanto no Senado também, para senadores. Entendeu? Isso é muito importante, porque é no Senado que a gente vai conseguir fazer as maiores reformas, né, do judiciário, do legislativo, do executivo. Então a gente precisa
desses candidatos que não são fisiológicos, que não se vendem, entendeu? Para a gente poder avançar. Por isso que eles estão tentando fazer com que o Bolsonaro seja preso antes de 2026, para tentar ver se consegue diminuir a influência dele, né? E por aí vai. Mas só a prisão não vai diminuir a influência dele de jeito nenhum. Uma pergunta, né? Uma pergunta aqui que realmente não quer calar. A gente precisa de 50%, mas a gente precisa também de um exército que não esteja vendido à esquerda. Por quê? Porque nas eleições passadas, o que atrapalhou o Bolsonaro de voltar foi aquilo que ele tinha como profissão anteriormente e tinha como uma das maiores bases de apoio, né? Até por ser capitão do Exército. E eles não deram o apoio necessário para que o seu comandante, vamos assim dizer, né, independente da situação dele de ativo ou não, permanecesse no poder, porque todo o Exército, a impressão que passa é que ele tem um viés de direita. Bons costumes, os colégios são os melhores, o treinamento é o melhor, e é visando a tornar aquele homem, aquele jovem, num homem de valor, de respeito, condecorado e tudo mais, e o Exército deu ré nesse sentido. Eu posso colocar duas instituições aí que são culpadas, não como um todo, uma pequena parte, o Exército e a Igreja. Bolsonaro nunca quis dar golpe, né? E nem quem é de direita conservadora nunca quis. Tanto que aquele evento lá do dia 8 de janeiro, nós repudiamos. Aquilo ali foi um vandalismo que provavelmente, não há como a gente provar, que provavelmente tinha infiltrado e que tentaram imitar o 6 de janeiro do Capitólio lá nos Estados Unidos. Que o Trump passou pela mesma situação que o Bolsonaro está passando hoje. Né? Falaram que ele queria dar um golpe, colocaram uma série de processos em cima dele. A diferença é que lá tem mais anticorpos a nível democrático do que aqui. Né? E aí ele conseguiu dar a volta por cima e se elegeu de forma histórica, e o poder dele agora lá soberano. É soberano, é maior do que praticamente talvez todos os presidentes que já tenham passado, né, até hoje, né, tendo em vista a quantidade de votos que ele teve em todos os estados e por aí vai. Então, número 1, nunca se quis dar golpe. Mas o grande problema é que tinha, segundo informações de jornalistas, né, na época eu via muita Jovem Pan, estava muita Jovem Pan, é que existia dentro ali dos generais, de 4 estrelas, né, os que muita gente apelido de melancia, né? Verde por fora, porque a roupa é verde, né? Do exército e tal, e vermelho por dentro, né? E aí o que acontecia? Em vez de ao menos não se meter, tipo assim, não querer influenciar em nada. Não querer influenciar em nada, nem de um lado e nem do outro, um grupozinho ali, né, colou com um certo Deus do Olimpo, né? Só falar esse nome, muita gente já sabe quem é. Que é da balança? Que é das 3 letrinhas, exatamente, da balança. E aí enviava informações para ele, falava um montão de coisas, se era verdade ou não, ou mentira, a gente não sabe, aquela coisa toda. Influenciava os outros também, né? E isso, obviamente, criou uma situação de animosidade, né? Dentro com esses dois poderes, com o executivo e com o judiciário, né? Então, se eles ficassem lá na deles, lá, não levasse todos eles, olha, a gente quer fazer isso, a gente pode fazer isso, a gente não pode fazer aquilo e tal, porque o Brasil não tem histórico depois da redemocratização, né? Aí tem aí a questão aí
de que foi uma ditadura, foi um regime, não foi. Eu, particularmente, acredito que a gente se livrou de ser um país comunista hoje. Né? O problema foi exatamente o meio disso, né? Porque na época falava que só ia ficar 6 meses, né? O exército, né? Nós vamos ficar 6 meses, depois nós vamos fazer livre. Mas aí não, aí foi ficando. Aí depois fizeram o AI-5. Aí o AI-5 é uma aberração. O AI-5 que é o problema, né, desses 64 a 88, 70, vai dar 12 anos aproximadamente. 12 anos. 12 anos desse... Será que parou ali? Não. Porque estão ligando? Não, né? Desses 12 anos de... como eu vou dizer assim? De regime militar. O AI-5 que foi o problema. Entendeu? Porque, poxa, eu tenho 56 anos. Vou fazer 56 anos. Então, eu nasci em 69. A redemocratização foi em 88. Então, eu peguei uma boa parte da minha infância, até a pré-adolescência, nessa época. Sim. E eu não ouvia falar nada. Né? E nem a minha mãe, nem os meus irmãos, meus pais, ninguém de que, olha, a gente vive num regime horrível, a coisa é terrível e tal. Não se ouvia falar nisso. Né? A questão foi esse AI-5 aí que atrapalhou tudo. Mas golpe, né, vai dar golpe com velhinha, criança, com bandeirinha. Como? É um absurdo, né? Pensar que isso vai ser um golpe. Exatamente. Mas eles, infelizmente, uma pequena parte deles ali ajudou esse Deus do Olimpo a ser o que é hoje, segundo informações de alguns jornalistas na época de direita que não estão mais na Jovem Pan, porque a Jovem Pan mudou o seu, né, editorial, né, completamente, agora não é mais um jornal de direita. Às vezes tenta ali ser um pouquinho isenta, né, mas a gente sabe que eles foram muito apertados também. Nos bastidores foram muito apertados para mudar a linha. Se vende por bem ou se vende por mal. Exatamente. Né? Essa é a história. Gente, você está no Pod Vaso, na minha casa, e como você já sabe, é o podcast mais focudo do YouTube e, é claro, mais instrutivo. Estamos aqui hoje com o pastor Luiz Francisco, falando sobre tudo que tem acontecido com essa guerra entre Lula e Trump e as taxas, a guerra das taxas e tarifas. E agora, quem poderá nos defender? Será que ainda há uma esperança para o país? Para você poder entender a questão das tarifas, você precisa entender o seguinte. Quando Trump entrou agora nesse segundo mandato, que foi, acho que foi em novembro do ano passado, se não me engano, foi dia 20 de novembro, eu acho, posso estar errado aqui. Uma das primeiras coisas que ele falou que ia fazer era, mesmo sendo país aliado, a gente vai analisar e vamos ver aonde a gente está perdendo e vamos ir para cima. E foi tanto para cima que, numa data específica, ele lançou lá o nome de mais de 130 países que iam ser tarifados. E tarifa alta. Tarifa de 50%, 70%, de 90%, de 100%, 120%. O Brasil ficou, na época, com 10%, né, junto com alguns outros países, que foi a menor tarifa na época. E aí alguém fala assim, poxa, mas o Trump é louco, é doido, que não sei o quê, porque ele sabe que a verdadeira guerra hoje em dia não é mais uma guerra de armas, de tanques, de fuzis. A verdadeira guerra é a guerra econômica. Então, o que ele entendeu? Eu vou jogar. É igual quando você vai vender um carro ou uma casa. Sim. Pô, tu vai vender uma casa, tudo bem.
a tua casa custa 150 mil, né? Eu vou jogar para 220. Eu vou entender? Vou jogar para 220, o pessoal vai vir. Um pouco mais. Poxa, 220 eu tô achando muito caro, entendeu? Tem como aí fazer aí por 180 mil parcelado, ou 190 mil parcelado? Aí tu fala assim, vem cá, você tem aí 150 mil na mão? Se eu tiver 150 mil na mão, eu faço agora. Eu te vendo agora. Quer dizer, você conseguiu vender pelo seu preço. Ou às vezes você abaixa até um pouquinho só, 10 mil, 140 mil, mas pelo menos você chegou perto ali do seu... que você queria. Então, a questão das tarifas, que ele fez isso para o mundo inteiro, foi exatamente para trazer as nações para a mesa de negociação para falar o seguinte, olha, a gente cansou de sustentar o mundo. Porque, na verdade, os Estados Unidos, principalmente a nível de segurança bélica, né, e para alguns países até econômica, os Estados Unidos sustenta até hoje muitas democracias. Fala assim, olha, a gente quer ganhar mais agora. Embora a gente ainda seja muito rico e aquela coisa toda, mas tenha... quer valorizar o esforço deles. Exatamente, mas tem uma dívida lá trilionária também, que eles vão, né, se arrolando, mas eles são ainda a maior potência bélica e econômica do mundo. Então, aí, obviamente, ele jogou essa. A grande mídia, como não gosta dele, começou a marretar, a meter o pau, né? E aí, como muita gente vê a grande mídia, acredita, pô, Trump, ovadão, jogando e tal. Só que por baixo, tinha um montão de país ligando para ele. Poxa, ó, tá muito alto, vamos sentar para conversar, tá bom, não sei o quê. Aí até que chegou... Isso aí é uma parte daquilo que as grandes emissoras não mostram. Não mostram. Entendeu? Exatamente. Aí até que chegou uma hora em que ele falou o seguinte, olha, como muitos ligaram para mim, falando que para sentar à mesa, para a gente negociar, aí eu vou fazer o quê? Eu vou adiar as tarifas por 90 dias. Né? E aí, quem é inimigo fala, ih, tá vendo? Né? Amarelou, e que não sei o quê. Não, é porque ele conseguiu chamar para a mesa de negociação. Tanto que agora, por exemplo, a Argentina, né, negociou tarifa zero para os 80% dos produtos da Argentina. Tarifa zero? Para todos os produtos da Argentina. Olha só, e a Argentina nem é um país de direita até então, né? Não era. Agora, com o Milei, ele está começando a... Como é a coisa? Porque o Milei, ele é... Opa! É isso aí, pessoal. Você está no Pode Vaza na minha casa. Eu sou o Rafael Martins, o seu amigo de sempre. E hoje estamos na casa do nosso pastor Luiz Francisco. Ele que é autor do livro As Argumentações da Serpente. Adquira já o seu no link aqui abaixo. Mande o seu e-mail e você estará recebendo o livro As Argumentações da Serpente. Sim. Olha, aproveite. E detalhe, segunda edição está por vir. Então corra já e garanta o seu exemplar. Alguns dizem que ele é libertário, né? Eu ainda não pesquisei bem qual é o viés ideológico. Qual é o viés, o que significa muito profundamente o termo libertário. Então, por isso que eu não vou discorrer sobre isso. Mas ele é aparentemente de direita, só que com uma visão capitalista muito mais agressiva do que outros países, do que até mesmo os Estados Unidos. Por exemplo, a gente aqui no Brasil, a direita aqui no Brasil, ela é uma direita relativamente liberal, mas não totalmente liberal. Que a gente, por exemplo, eu particularmente discordo que, ainda mais que a gente é um país de terceiro mundo, pobre, em que a educação, saúde e a segurança sejam privatizados. Eu acho que ele tem que ficar na mão do governo mesmo, né? Exatamente porque senão a maioria da população não tem condições de pagar um plano de saúde bom, entendeu? De juntar dinheiro para, né, pagar cirurgia. Então, de fato, isso
né? Com relação a isso, a maioria dos que são de direita não discorda. O Estado tem que, de fato, nos dar da saúde, a saúde, a educação e a saúde, a educação e a segurança. E a segurança. Agora, o resto, tudo teria que ser privatizado. Para você ter ideia, É isso aí. na época do Bolsonaro, se eu não estou enganado, eles contabilizaram 188 estatais. Das 188 estatais, dezenas delas não davam lucro nenhum, só prejuízo. Eles começaram a tentar vender algumas, mas esbarrava aonde? No Legislativo. Porque o Legislativo, no começo, os 2 anos do Bolsonaro, foi uma guerra. Porque o filho do César Maia, ele é relativamente de esquerda, embora se venda de direita, né? E queria cargos que o Bolsonaro falou que não ia dar. Né? E aí os 2 primeiros anos do Bolsonaro, o Bolsonaro não conseguia quase nada com o Legislativo. Depois que trocou a Câmara com o Arthur Lira, foi que melhorou, foi que o Bolsonaro começou a conseguir governar mesmo. Né? E mesmo assim conseguiu deixar um superávit, ou seja, no azul, né, para o Lula, em torno de 54 bi. Né? E hoje nós estamos no vermelho, em alguns bilhões. Eu não vou nem falar aqui enquanto que eu não sei o certo, mas eu sei que no primeiro ano, em 2023 para 2024, só de déficit foi 230 bi. Aí depois foi caindo um pouquinho, eu não sei se está 50, 70 bi de déficit e tal. Por isso que eles queriam aumentar a tal da IOF, que era uma outra guerra de narrativa. Taxar os ricos, né, para ajudar os pobres, e aí aumentar a IOF. O que o Congresso fez? Derrubou. Aí o que o Lula fez? Judicializou, né, para ver se ele consegue ganhar no tapetão que o IOF volte. Só que eles falam que essa taxação é de rico, mas vai atingir os pobres. E por que vai atingir os pobres? Eu vou terminar essa parte aqui para depois ele fazer outras perguntas. Número 1, porque muitos são os ricos que pulam fora do país quando eles são super taxados. E isso é fato. Todos os países que taxaram os super ricos, eles foram embora. Porque na verdade são eles que geram emprego. São os super ricos que mantêm eu e você trabalhando a roda, maquinário das estatais, do sistema político. É eles. E outra coisa, o IOF vai atingir também compras no cartão de crédito. Né? Você vai parcelar, tem ali o imposto do IOF. Empréstimo, você paga... Então a gente sofre de todas as formas. 0,38% de IOF. Então, se você pega, tipo assim, 10 mil emprestado, você, na verdade, vai estar pegando 10.600, porque R$600 é só de IOF para o governo. Então, na verdade, vai pegar também o pobre ou a classe média. Né? Então, isso aí é balela. Essa guerra de narrativa aí, isso aí não existe. Se eles fossem, de fato, contra os super ricos, né, o Lula e a Janja, quando vão lá para fora, e ficaria nas embaixadas, como o Bolsonaro ficava. Eles não ficavam em hotel que custa 40 mil a diária. Né? Só de viagem, em um ano desse aí, né, contando todos os ministérios, são 39, mais a viagem do presidente, ficou em quase 1 bilhão. Olha aí. Só de viagem. Só de viagem. Então, e o Bolsonaro é o menino mau por ficar na embaixada sem dar grandes custos para o nosso governo. Exatamente. Por isso que o Trump, né, entrou na briga e disse o seguinte: olha, eu conheço o Trump e eu conheço um homem honesto, eu sei que ele é honesto, e eu conheço um corrupto. Só que ele não falou o nome. Mas a gente sabe de quem que ele iria falar. De quem que ele está dizendo. Essa aí é verdade.
Gente, que coisa, hein? E aí, mas o que seria necessário ser movido para que Bolsonaro realmente ele consiga entrar no ano de 2026 e conseguir ser o nosso presidente e mostrar que realmente quer fazer diferença, embora, deixa eu abrir um parênteses aqui bem grande, eu acredito, e acredito que o pastor Luiz Francisco também pensa da mesma forma que eu. Embora eu, Rafael Martins, acredito que dessa vez, como o mundo está mudando, como o mundo vai voltar a ser capitalista, vai voltar a ser de direita, como é que você pode ter essa ideia? Porque quem está no poder dos Estados Unidos é o Trump. E ele, até então, veste a carapuça de direita. Sendo que eu acredito que é só uma mudança fictícia de lado. Principalmente aqui no Brasil. Por quê? Porque eu acho que a esquerda está muito enraizada dentro desse sistema. Bolsonaro teria que abranger muito mais quem ele vai colocar no poder para ele conseguir realmente liderar. Ou seja, ele já mostrou para nós que quando ele veio, ele teve que tirar todos os deputados, todos os prefeitos, presidentes, toda a máquina pública, antiga, cheia de cacarecos. Os cargos comissionados, foram mais de 30 mil que ele demitiu, gerando, para você ter ideia, na época, uma economia de 200 milhões por ano. Só com as demissões em excesso daquilo que estava na máquina pública. Entendeu? E além de gerar mais positividade nos bancos, nos cofres públicos, ele consegue gerir melhor. Mas aí, será que não é uma falsa nova esquerda que nós estamos para ver futuramente? Eles estão tentando essa falsa direita, que na verdade seria a falsa direita, seria uma esquerda com uma cara de direita. Isso. Seria mais ou menos isso. Isso, exatamente. Entendeu o que eu quis dizer. Tentando implementar a terceira via. Né? Mas antes de chegar. Sim, tem um caminho. Antes de voltar nesse ponto aí, eu quero falar o seguinte, porque a gente falou que teve duas instituições que realmente atrapalhou muito o Bolsonaro. E por incrível que pareça, a igreja, por mais que tenha dado boa parte dos seus votos a Bolsonaro, em torno de 60 e poucos %, né? Calcula-se que entre 5 milhões e 7 milhões de evangélicos votou no Lula. Uau. Ou seja, desses 60%, tinha mais quantos por cento que deu voto para Lula? Não. 65% aproximadamente votou no Bolsonaro. O restante ou votou, ou se absteve, ou votou nulo, ou votou no Lula. Então calcula-se que em torno de 5 milhões, que hoje somos em torno de 40 milhões de evangélicos, entre 40 e 45 milhões. Alguns falam até em 50 milhões de evangélicos ativos que podem votar. Aí você imagina, Bolsonaro perdeu apenas por 1.900.000 votos. Se 5 milhões de evangélicos votou e com certeza foi, ou não foi votar porque achou que não precisava, que também tem culpa, né? A não ser que estava doente, estava morrendo, ou fosse uma coisa grave, entendeu? Ele contribuiu para que esse governo tivesse, né, agora, que na verdade é um regime, quase um regime. Olha só, a sua omissão fez com que o nosso país passasse pelo que ele está passando. Exatamente. E aí hoje você vê implementações de decretos, né, tentando passar leis, né, completamente contra o que a igreja prega, o que a igreja ensina. Mas o Estado é laico e a igreja não tem que se misturar com a política. Eu já fiz uma pregação e nos outros vídeos que a gente fez eu já falei sobre isso, né? Estado laico, né? Biblicamente falando, na verdade, isso se deu em 1517, não dentro da Bíblia. A Bíblia não fala em Estado laico
né, o Estado ateísta, o Estado teocrático, né? O que a Bíblia diz é que viria o reino de Deus, o reino de Deus viria internamente, não externamente, e por vir internamente, né, ele seria uma nova cultura, que seria a cultura do reino, que seria a contracultura do mundo. Ao se contrapor ao mundo, né, muitos países iriam mudar, né, inclusive nas suas políticas, por causa da cultura do reino. O que está acontecendo com a Inglaterra, com o islamismo? Estão cada vez mais islâmicos. E com isso... A Inglaterra está islamizada, então? Quase toda. Assim, falta... poucos estados. Tipo assim, a grande... Não é a grande maioria, mas uma parte muito significativa de imigrantes, né, que são refugiados, entre aspas, islâmicos, invadiram a Europa, a Inglaterra principalmente, e você vê, por exemplo, vídeos em estádio em que a repórter vai dar a mão a uma autoridade lá, que não sei se é prefeito ou se é alguém que organiza o jogo, e ele afasta a mão. Por que afasta a mão? Porque ele é islâmico e ele não pode apertar a mão da mulher. Né? E muitas outras coisas, culturalmente, estão acontecendo. Então, não há como. Né? Não existe imparcialidade. Não existe laicidade. Né? Se você for colocar um ateu, né, o mais isento que ele tem de ser, né? Chega uma hora que ele vai querer aprovar uma lei aqui, uma coisa aqui, que vai fazer com que o cristianismo ou qualquer outra religião tenha menos influência. Que é o caso, por exemplo, dos crucifixos em áreas públicas, né? Que em muitos lugares nem tem mais, porque o Estado é laico, então ele não pode ter um crucifixo, né? Não pode ter uma imagem lá de uma santa, e por aí vai, e aquela coisa toda. Então é importante nós entendermos isso, exatamente porque, biblicamente falando, Deus, desde Gênesis a Apocalipse, né, não só usou a política de diversas formas, né, como a indiretamente ação política, né, de Deus de alguma outra forma. Né? A gente vai ver, por exemplo, ali o caso de José, que se tornou governador do Egito. Poxa, Deus não podia enviar um anjo, né? E aí, no momento em que o povo, depois de 430 anos, se eu não me engano, de escravidão, estivesse clamando e libertar todo mundo e matar Faraó, aquela coisa toda, né? Não, né? Não foi José, esse foi isso, José. Poderia, mas não. Ele enviou José. José se tornou governador do Egito. Israel ainda não existia, era apenas Abraão, né? Apenas Abraão e Sara, se eu não me engano, né? A esposa dele e os seus filhos, né? Para poder proteger a base familiar, que iria se tornar uma nação depois. Que se torna uma nação depois. Né? Mas, poxa, então, se Deus não usa política, se a igreja não pode falar sobre política, então por que Deus usou uma função política para que isso acontecesse? Aí a Esther, só para terminar essa parte. Deixa eu tentar, assim, resumir o que o pastor está falando. Ele está dizendo que quando o povo de Israel saiu do Egito, logo após ficar escravo 430 anos, naquele momento que Israel já não estava mais dentro do Egito e estava ali entre o mar e os egípcios que vinham atrás para poder acabar com eles ou resgatá-los à escravidão novamente, é que o Eterno, Deus Todo-Poderoso, poderia mandar um anjo
que exterminasse não somente o faraó e o seu exército, mas também exterminasse todos os egípcios. E aí Israel não precisava sair das terras do Egito, das terras da África. Não precisava. É só eles voltar e começar a governar do zero. Já tinha uma base, já tinha Verdade. uma sede, já tinha tudo. Todo um sistema montado. Eles só iam mudar as coisas que eram pagãs que tinha, eles iam derrubar, ia fazer tudo, né? Ia fazer tudo. Como os egípcios fazem também, né? Quando vão tendo sucessões. E é claro, e dali, mas não, Deus fez o contrário. Deus só deixou o faraó para lá, deu uma nova terra para eles, e expulsou aquela gente que tem uma genética contaminada da terra. Acabou que era para ser extermínio total, mas não foi. E curiosamente, não perdendo o seu raciocínio, antes disso, ele colocou Moisés como um dos filhos de Faraó para aprender toda a cultura egípcia, para que ele pudesse, né, naquelas 10 pragas ali, que aí dizem, né, falam os teólogos, que na verdade, simboliza ali como é que se fala? Juízo sobre os deuses, né, do Egito, né? Ele também usou diplomacia, porque por diversas vezes ele foi lá, ou seja, tudo questão política. Olha, estou aqui como embaixador de Deus, ou seja, uma função política para trazer a você o recado de Deus. Deixa o meu povo ir. Vamos conversar? Vamos sentar à mesa? Né? Ou seja, até no Novo Testamento, se você for tentar usar o Novo Testamento ou o período da graça ou a igreja para dizer que a igreja política não tem nada a ver, a gente pode provar por A, mas ver que até no Novo Testamento Deus usou a política de uma forma ou de outra. É verdade. Então Deus tirando Israel da terra do Egito, colocando em Canaã e tendo ali Moisés, né, que passou o seu conhecimento para Josué e provavelmente também para Caleb e todo aquele povo que veio de lá do Egito com eles, com esse conhecimento de gestão, de liderança, de governo, foi aí que foi dispensado um novo sistema teocrático, mas mantendo a... Opa! É isso aí, pessoal. Você está no Pode Vaso na Minha Casa. Eu sou o Rafael Martins, o seu amigo de sempre. E hoje estamos na casa do nosso pastor Luiz Francisco. Ele que é autor do livro As Argumentações da Serpente. Adquira já o seu no link aqui abaixo. Mande o seu e-mail e você estará recebendo o livro As Argumentações da Serpente. Sim, olha, aproveite. E detalhe, segunda edição está por vir. Então corra já e garanta o seu exemplar. Apenas os juízes, entendeu? Então assim, Deus começou do zero na terra que ele prometeu, não numa terra que era dada a Caim e a sua descendência, entendeu? O povo de Israel tinha a sua própria terra. Continuando. Exatamente. E pela política. Exatamente. E aí você vai entender, porque a gente falou bastante aqui sobre Bíblia e tudo tal, e aí voltando à questão da geopolítica, né? Como o Bolsonaro vai conseguir poder fazer isso, né? O que ele vai ter que movimentar para chegar ao poder de novamente. Exatamente. A primeira coisa e aí, Bolsonaro vai ser preso? Não vai ser preso? Como é que vai ser? Antes do Trump entrar, eu tinha 100% de certeza que ele iria ser preso. Tinha 100% de certeza. Ou seja, a carta Trump muda tudo, né? Não é que muda tudo. Eu hoje tenho, assim, 60% de certeza que ele vai ser preso. Ou seja, diminuiu pelo menos 45%. Por que eu falo isso? E se for preso também, o impacto vai ser outro. Exatamente. Da mesma forma que o Lula foi preso e foi solto e ainda ganhou, ele também pode, né? Acontecer isso. Por quê? Porque o que acontece? Aí a gente vai entrar no tema central, que são as taxações, principalmente com relação ao Brasil, né? Alguns cientistas políticos de direita, e eu me alinho a eles, que é taxação. Sim, a palavra.
de 50%, na verdade não é uma taxa, é uma sanção, né? Que tem um nome, né, que é um nome menos pesado do que sanção. Exatamente. Né? Ou seja, é um eufemismo. É né? uma sanção maquiada de taxação. Exatamente. É um eufemismo, exatamente porque uma sanção é uma situação, assim, 10 vezes mais problemática ainda. Porque a sanção, ele não apenas coloca 50% sobre os produtos, ele proíbe outros países de fazer comércio com aquele país. Né? Então, ele começou com isso, né? Uhum. Porque a ideia principal, e a carta lá, quando você lê toda ela, é contra a perseguição, tentando livrar o Bolsonaro da cadeia, que ainda tem 60% de chance dele ir, independente da como é que eu vou dizer assim, Da amizade dele com o Trump? com o Trump, do Trump fazer ameaça e tudo e tal, né? Mas o que pode acontecer, e que eu acho que é o que vai acontecer, e é o que eles querem, e o próprio Eduardo Bolsonaro falou e fala muito sobre isso, que na verdade o que está na mesa de negociação não é a economia. O que está na mesa de negociação é, primeiro, ter uma anistia ampla e irrestrita. Anistia ampla e irrestrita. Ou seja, para atingir o Bolsonaro. Então pode ser que eles consigam 80% disso. Pode ser que eles consigam, tipo assim, anistiar... Esse é o desejo do Trump, então, no caso, né? Não, do Eduardo Bolsonaro, do pessoal da direita, Trump e tudo e tal. Aí eles podem chegar lá e falar o seguinte, olha, não há como, né, por mais que a gente sofra, não há como a gente anistiar 100% o Bolsonaro. Então a gente vai dar aí uma pena a ele de 9 anos, um exemplo, né? Melhor, de 9 anos não, de 8 anos, porque de 9 anos a pessoa fica preso, começa em regime fechado. Por isso que eles deram aquela pena de 9 anos e alguns meses para o Daniel Silveira, para ele começar em regime fechado. Se der uma pena de 8 anos, ele começa em regime aberto. Entendeu? E o restante coloca na anistia. Só para parecer que a gente não cedeu tanto. Entendi. Entendeu? Isso dá o mínimo possível exatamente. E depois tentar resolver o restante. Agora, vamos supor que o Trump seja taxativo. Com essa questão da anistia, ele quer 100% e pronto, acabou. Quer 100% e pronto, acabou. Aí o governo dobra a aposta, então não vai ter diálogo, então não vai ter anistia, vai todo mundo preso e aquela coisa toda. O que vai acontecer? Será que isso pode gerar uma guerra? Não, guerra não. Mas algum tipo de conflito? Pode gerar algum... Se houver algum conflito, que seria uma guerra civil, que na verdade não há como. Pelo menos aqui, talvez teria uma guerra civil, não, aqui alguma não. coisa assim. Aqui não, teria protestos. O povo acordaria para a vida e... teria alguns protestos aqui e ali e tal, mas eu acredito que com a experiência que houve no dia 8, todo mundo ficou mais devagar. Todo mundo ficou com medo. Bom, se fazer alguma coisa, então tem que ser para valer. O Silas Malafaia já acredita diferente. O Silas Malafaia acredita que poderia ter um levante. Uma manifestação. Eu, particularmente, já não acredito tanto. Levante ou confronto? Não, confronto mesmo. Deve ser levante ou confronto. Poderia ter. Então, o que acontece? Aí o país é taxado em 50%, aí ele vai, dobra a aposta, taxa mais 50%, aí o Trump vai, taxa com mais 50%, aí vira 100%, enquanto que o Brasil está taxando 50%, Trump 100%. Aí, não, vou taxar 50%. Aí o Brasil é 100%, aí o Trump é 150%, sempre aumentando a aposta. Já 50%,
Os economistas falam que uma parte da economia já vai ficar muito cambalida. Vai ficar pesado para todo mundo. Vai ficar a verdade pesado, é essa. Exatamente. Vai ter fábricas que vão fechar, por exemplo. Pescados já estão aí. A gente tem que entender uma coisa. Você, amigo aí de casa, independente de você ser cristão, de você ser católico, ser de matriz africana, ser kardecista, ser ateu, vai todo mundo sambar fininho. Desculpe a força de expressão. Por quê? Se o Lula ficar nesse pé de guerra com Donald Trump e nessa guerra de taxação, é isso que vai acontecer. As indústrias vão ruir, tudo vai ficar muito mais caro, mais ainda do que está na pandemia, mais ainda do que está agora pela má gestão da esquerda, e tudo isso que ele vai citar agora vai começar a acontecer. Fato número 1. O fato número 1 é exatamente essa questão das empresas. Porque, na verdade, pelo que eu pesquisei, né, embora a balança comercial com relação aos Estados Unidos até ganhe em termos de dinheiro, tá? Porque eles são muito parecidos, em torno de 40 bilhões para um, 40 bilhões de dólares para outro, mas os Estados Unidos ganham um pouquinho mais. Só que os Estados Unidos, ele faz o quê? Ele exporta para cá matéria-prima. E matéria-prima, por exemplo, de carro, de navio, de uma série de coisas que sem essa matéria-prima não há como fabricar. Se não há como fabricar, vai, obviamente, falir, né? E muita gente vai ser mandada embora. Há uma expectativa de que, nada mudando, eu acho que já esse ano o Brasil poderia perder em torno de 0,5% de PIB. O PIB já vai vir retraído, já vai vir em torno de 2%, aproximadamente. Só por causa dessa anunciação desse pé de guerra? Só por causa disso, esse ano ele pode chegar apenas a 1,30, a 1,50, aí se piorar mais ainda, ano que vem poderá haver uma recessão econômica no país. E é aí que a gente vê, né, a questão das narrativas, porque o PT está tentando usar isso como plataforma política para dizer que a culpa é do Bolsonaro, que a culpa é do Trump. E aí, como o Lula está numa fase popular horrível, até mesmo os institutos que são lulistas tá dando ele com uma popularidade péssima. Por exemplo, teve um instituto, não sei se foi o Datafolha, o próprio Datafolha, que deu de reprovação 57% e de aprovação 39% ou 40% só pro Lula. Né? Aí, se for colocar o bom, o ruim, porque tem isso, né? Existem diversos tipos de pesquisas, né? Tem aquelas perguntas diretas. Você aprova? Né? Os que aprovam, que é 40%, tem os regular. Aí os regular pensa bem, eu aprovo. É em torno de 20%. Aí eu aprovo. Só que os que dizem que reprovam, que são 57%, né? Tem uma taxa de regular ali de aproximadamente 14%, né? De regular. 43% realmente 43% realmente não aprova. Ou seja, considera o governo péssimo ou ruim. Péssimo ou ruim. Esses péssimo ou ruim é difícil de conseguir fazer com que o voto deles volte. O regular não. O regular até consegue. Agora, péssimo ou ruim, para o Lula conseguir ter esses votos de novo, né, a coisa tem que melhorar muito. Então, essa narrativa, ainda que colhe, é culpa do Bolsonaro porque o Eduardo está lá, né? É culpa do Trump porque o Trump não pode fazer isso, que a gente é soberano.
Lula pode ganhar alguns pontos com isso? Ele pode. Nas próximas pesquisas ele pode aumentar? Ele até pode. Só que, como a gente está em 2025, as eleições ainda é em outubro do ano que vem, né? Se ele continuar dobrando a aposta, quando pesar no bolso, que já está pesando, né, as coisas, né? Quando pesar mais ainda, e o povo acordar, né? Aí o povo não vai querer saber que foi Trump que taxou, vai querer saber qual é a solução que o presidente que está vai dar àquela situação. E aí, os pontos que ele talvez ganhe, que é que alguns analistas falam, que na minha visão, se ganhar vai ser pouco, vai ser 3%, 4%, talvez 5% a mais, né? Ele vai perder tudo e um pouco mais. Né? Então, essa jogada é uma jogada o quê? É uma jogada antipatriótica, porque ele não está pensando na nação. Não. Né? Nunca pensou. Porque se ele realmente comprar uma briga até o fim para tentar se reeleger, ele está muito enganado, porque ainda falta 1 ano e meio para as eleições. Né? Essa briga de tarifa começando agora, já está batendo a porta, porque já tem algumas indústrias que já pararam já diminuíram as suas fabricações. O pescado, por exemplo, a gente ficou sabendo que 58 container que estava indo para os Estados Unidos parou. Os peixes hoje vão ter que doar, ou vai jogar fora. Ou vai jogar fora. Né? Então a situação já está ruim, está péssima. Então ele pode ganhar a curto prazo, mas ele com certeza, alguma gordura, né, de voto, de popularidade, mas vai perder a longo prazo, com certeza. Né? É por isso que a gente acredita, a gente espera que de fato a gente consiga. Porque qual é a ideia do Trump? A ideia do Trump é fazer o seguinte: opa, já que o Brasil está caminhando para se tornar uma Venezuela, e ainda não é, né, eu vou fazer força para que isso não aconteça. Não aconteça. E aí vai pesar mais ainda a mão. Porque não tem a quantidade de cartas. Opa! É isso aí, pessoal. Você está no Pode Vaza na Minha Casa. Eu sou o Rafael Martins, o seu amigo de sempre. E hoje estamos na casa do nosso pastor Luiz Francisco. Ele que é autor do livro As Argumentações da Serpente. Adquira já o seu no link aqui abaixo. Mande o seu e-mail e você estará recebendo o livro As Argumentações da Serpente. Olha, aproveite. E detalhe, segunda edição está por vir. Então corra já e garanta o seu exemplar. Que o Trump tem contra qualquer país, e principalmente contra um país de terceiro mundo, que é o Brasil, é muito grande. Eu ouvi falar de um comentarista político que o Brasil lutar com os Estados Unidos com relação à tarifa é a mesma coisa que um macaquinho, tentar lutar com um gorila de 500 quilos. Meia tonelada. Meia tonelada. É impossível. Não há como ganhar. É isso aí. Então, gente, estamos aqui para poder esclarecer todas essas dúvidas que você pode ter com relação ao que está acontecendo. E se realmente o pai dos pobres ele vai conseguir ganhar essa. E como vocês acabaram de ouvir, não, ele não vai ganhar essa. O que ele pode fazer é incitar um ódio nacional e, assim, uma guerra civil. Caso isso aconteça, a chapa vai esquentar, vai ser dispensada aí a Força Nacional. Pode haver também aquela questão lá do juiz Dredd, eu sempre esqueço isso aqui, marcial. A lei marcial pode ser implantada no país. E aí, tudo desanda e é mais rápido ainda para se tornar uma Venezuela. E o governo está mais ainda, o país, na verdade, estará mais ainda na mão do governo atual. E é isso que a gente não quer. É exatamente por isso que no primeiro momento, muitos anticorpos da sociedade, eles estão preocupados com o seu umbigo. Tipo assim, em vez deles estarem pressionando o Lula
a instituição de 3 letrinhas, eles estão pressionando os governadores, os deputados, os senadores, para tentar fazer com que essas tarifas não venham. Quando eles começarem a perceber que é uma questão de fato política e que isso só vai ser tirado, essa tarifa só vai ser tirada se essas exigir, que são 3, a principal delas é a anistia. Tem outras 2. Anistia também para o Jair Messias Bolsonaro a segunda? Não é só para o Jair, todos que estão envolvidos no dia 8 de janeiro, e o tal da trama golpista, que quem vê e vê lá os vídeos, vê os depoimentos. Hoje mesmo teve depoimento do Cid, o Cid falando, e ele é o principal delator, falando categoricamente. Ele falou assim: olha, não houve planejamento de golpe, não houve isso, não houve aquilo. O que houve foi um rascunho de um futuro documento, que nem era documento, né? Que poderia entrar em exercício de acordo com a Constituição. De acordo com a Constituição é o seguinte: teria que passar pelo Senado, teria que passar pelo Congresso. Se o Congresso e o Senado falar não tem como fazer, né? Está de acordo com a lei. Caso descobrisse, né, tem essa, caso conseguisse provar que houve como é que se diz? Que houve as urnas, como é que se fala? Violação das urnas. Que houve alguma violação das urnas, alguma fraude das urnas. Ou seja, iria haver antes disso, né, da sociedade como um todo, civil, toda uma pesquisa, né, para saber se aquilo ali iria acontecer ou não. Aí sim, né, o Congresso falou: não, realmente houve, né, igual aconteceu lá na Venezuela. Mas como na Venezuela a ditadura já está instalada, o cara ficou assim mesmo, mesmo com todos os países não aceitando as eleições do Maduro, ele ficou assim mesmo. Aqui a gente ainda tem essa possibilidade de que, se o Congresso falar: olha, isso, se parte da sociedade civil, como os empresários, né, e outros organismos falar é isso, aí não tem para onde correr. Aí o STF, né, e o Executivo tem que aceitar. Então é mais ou menos isso que está acontecendo. A gente está com essa esperança, né? Ninguém quer, ninguém está feliz, né? Muita gente fala assim: mas quem é de direita está feliz. A gente nem pensava, a gente nem imaginava que o Trump iria lançar uma tarifa tão alta quanto essa. A gente nem sabia disso. A ideia era outra. A ideia era uma tal de lei EPA ou Magnitsky, né? Que pode ser, e que os Estados Unidos já fez isso em diversos países, com autoridades, né? Por exemplo, o juiz do TPI, que é Tribunal Internacional não sei das quantas, né? Ele colocou lá, baixou a lei Magnitsky para esse juiz. Esse juiz, contam que ele não pode ter nem cartão de crédito. É a morte financeira. Exatamente. Então estava se esperando isso, né? E que parece que ainda vai vir. Ou seja, ainda vai vir, né? Mas aí, segundo o que o Eduardo falou, e outros falaram que estava presente lá, ele falou o seguinte: não, mas essa pessoa, para ter esse poder, essa pessoa da instituição de 3 letrinhas, para ter esse poder, ele tem que estar, como é que eu vou dizendo assim, sendo amparado por outros organismos. Quais são os outros organismos? PGR, né, o Lula,
e por aí vai. Então, a gente vai começar primeiro pegando quem está dando suporte, entendeu? Para ver se eles tomam vergonha e aí tenta forçar lá as 3 letrinhas. Se não conseguir, aí vai vir a tal da lei também para piorar mais ainda o CPF de quem realmente está cometendo essas coisas todas. E o segundo passo da direita seria? Aí, no caso, o segundo passo da direita, conseguindo a anistia, porque a carta fala de Jair Bolsonaro, não sei o quê, para parar com a perseguição dele, dos seus apoiadores, né, eleições livres, né, aquela coisa toda, né? E aí, o segundo passo, entendo eleições livres, é a gente conseguir eleger, conforme eu já falei antes, né, não é nem 50%, é 51%, né, de senadores comprometidos, né, com as pautas da direita conservadora, não da direita prostituta, como diz o Silvio Malafaia, é verdade. da direita conservadora. E se tivermos pelo menos dos 513, 230 deputados também alinhados, é uma quantidade enorme, que não se vende por emenda, por nada, né? Ainda que não seja os 50%, mas seja quase, né? Aí a gente ganha essa guerra. Por que a gente ganha essa guerra? Que aí a gente vai colocar um presidente de direita, vamos supor que... E o país vai respirar. Exatamente. Vamos supor que não seja o Bolsonaro, que ele continue inelegível, preso em casa, um exemplo. Mas qualquer de direita que entrar e fizer algum trabalho... Aí tendo também o apoio do Donald Trump. E o próprio Congresso, por ser dessa direita mais ideológica de conservadorismo, né, o próximo presidente só vai conseguir apoio se essa direita do Congresso der apoio para ele. E para dar apoio para ele, esse presidente vai ter que fazer tudo que o Congresso manda fazer, né? Ou seja, por quê? Porque o Congresso é de maioria bolsonarista. O Congresso é de maioria de direita conservadora. Deu para entender? Ou o Congresso é de maioria que não se vende, que as pautas têm que ser essa. Sim. Né? Aí, mesmo que ele seja uma direita meio assim, morna, né? Por exemplo, o Tarcísio é de direita? É de direita. Ele poderia ser um ótimo presidente? Poderia ser um ótimo presidente, mas a gente tem as nossas dúvidas de que ele iria peitar, o sistema como um todo. Né? Eu tenho, e muita gente tem essa dúvida. Por isso que quando se está fazendo pesquisas agora, quando se coloca Michele Bolsonaro, né, tirando o Bolsonaro, a Michele, em muitas pesquisas, claro que não em todas, porque algumas lista, né, ganha do Lula. Mas ela tem como vir, a primeira-dama tem como vir presidente? Tem, porque ela tem mais de 35 anos. Todos Mas o fato dela ser primeira-dama não dá direito a ela um cargo político. Não. Ela já foi primeira-dama, ela não é mais. Qualquer cidadão... Entendi. Qualquer cidadão pode ser presidente da República. Eu tenho 56 anos. Vamos supor que eu sei lá, alguém me banque bilhões e te coloque lá. E chega assim, vou te bancar para ser presidente, vai entrar tal. E aí, de repente, acontece um milagre. Pode acontecer. É raro acontecer? Igual como aconteceu com o Collor. O Collor tinha uma história lá, que acho que ele era prefeito, não sei o quê, o governador de um estado lá, mas ele não era relevante nacionalmente. Como ele tinha história de que ele lutava contra os marajás, ele cresceu. Né? E a Globo também, na época, deu uma ajuda. Né? Então, por isso que ele conseguiu. Aí vem a questão, poxa, mas é primeira-dama, não tem experiência política, e que não sei o quê. Será? A mulher conheceu a Michele, conheceu
o Bolsonaro na Alerj como assessora. Ou seja, conheceu ele na política há 20 e tantos anos atrás. E ela trabalhando na Alerj no meio de políticos. Tá? Aí casou com ele, deputado, obviamente, mulher, né, sempre conta muita coisa pro marido conta muita coisa, ainda mais questão de trabalho assim, né, complicado. E aí foi primeira dama, né? Aí muita coisa, obviamente, lá no quarto, lá, conversando, batendo, pode acontecer isso hoje, aconteceu isso aqui e tal. Tudo isso são experiências que a pessoa vai adquirindo. Pô, realmente tem essa área que é assim. E ela hoje, ela é presidente do PL Mulher, a nível nacional. Então, ela faz eventos em estados, né, onde o lugar que cabe de 5 mil, 6 mil pessoas ficam lotados. Ou seja, ela já está pegando experiência política suficiente para, no mínimo, ter experiência de colocar pessoas que vão assessorar bem. Né? E até onde eu sei, por mais que ela tenha fala mansa, ela tem decisão. Né? Tem espírito de liderança. Ela tem firmeza. Tem propósito, tem direcionamento. Ainda mais por ser uma evangélica, né? Durante anos, né? Liderou grupos de mulheres, aquela coisa toda e tal. Então a pessoa tem essa facilidade, né? De liderança. E aí, a convivência e o dom também. Né? E aí tem a questão de quê? Da confiança. Né? Porque a Argentina, o período cristiniano, né? Teve o marido da Cristina Kirchner, que eu esqueci o nome dele, e teve a Cristina Kirchner. O marido veio como presidente da Cristina Kirchner. Opa! É isso aí, pessoal. Você está no Pode Vaso na Minha Casa. Eu sou o Rafael Martins, o seu amigo de sempre. E hoje estamos na casa do nosso pastor Luiz Francisco. Ele que é autor do livro As Argumentações da Serpente. Adquira já o seu no link aqui abaixo. Mande o seu e-mail e você estará recebendo o livro As Argumentações da Serpente. Olha, aproveite. E detalhe, segunda edição está por vir. Então corra já e garanta o seu exemplar. Primeira dama. E depois virou presidente e continuou presidente por 2 mandatos, por 8 anos. Mas por quê? Porque confia-se que aquela pessoa que é mais próxima, parente, né, esposo, esposa, ele seja mais fiel às pautas do que aquele que não é, por mais leal que seja no momento. Entendeu? Entendi. Gente, vamos lá, partindo para o terceiro passo para a gente poder encerrar o nosso Pode Vaso na Minha Casa de hoje. Hoje com o pastor Luiz Francisco, ele que é escritor do livro As Argumentações da Serpente. Esse programa é apresentado por mim, Rafael Martins, também escritor do livro Ana, O Segredo da Graça e da Conquista Revelado. Os links dos livros estarão aqui embaixo para que você possa acessar e solicitar o seu. O meu livro, apesar de ser um estudo bíblico, é também um livro de autoajuda. O livro do pastor é um livro teológico. E eu quero explicar sobre esse livro, porque quando eu escrevi esse livro, eu sempre gostei muito de teologia profunda, né? Teologia sistemática, então eu sempre gostei. Tanto que todos os livros que eu lia muitos, a maioria dos 300, 400 livros que eu já li, hoje eu confesso que eu praticamente não leio muito, né? Mas quando eu lia muito, era envolvido com, né, interpretação bíblica, com cultura judaico-cristã, era tudo relacionado a isso, né? Então, a teologia, profecias, aquela coisa toda. E aí eu falei assim, bom, eu vou escrever um livro profundamente teológico com uma didática simples, uma leitura simples, sem termos técnicos, né? Vou falar de salvação, vou colocar lá soteriologia, que eu já li muitos livros assim, né? A soteriologia tal, aí você tem que procurar no dicionário o que significa. Soteriologia. Né? Tal, né? E aí tem os 5 pilares da doutrina da salvação, que é muito complicado, tal.
Então eu escrevi um livro simples, mas ao mesmo tempo profundamente teológico. E eu sei que muita coisa que tem ali, obviamente, assim como eu li muitos livros que eu não concordava, isso aqui eu acho heresia, isso aqui é heresia pura, isso aqui dá para passar, mas eu não concordo muito. Pô, isso aqui, rapaz, isso aqui é interessante. Aí eu lembro que antes de eu lançar o livro, eu enviei para 3 pessoas que eram teólogas, ou são até hoje, se estiverem vivas, né? Que eu queria saber alguma coisa que eles poderiam dar um feedback para ver se estava algum erro, né? Nenhum deles apontou nada, mas a gente sabe que tem, porque como é livro, o que acontece? Isso cai na tal da licença poética, né? Porque ainda que tenha alguma coisa lá que eles não discordem, por exemplo, eu falei sobre EQM, de experiência de quase morte. Muita gente... Acho interessantíssimo. Muita gente discordou, por exemplo, da minha visão de que eu acredito nas EQMs, não em todas, 90% dela provavelmente pode jogar fora, de que nessas experiências de EQM, de fato, as pessoas viram alguns dos seus parentes, né? E aí, por mais comum, mas isso está em conflito com a Bíblia, que diz que não se pode consultar mortos. Aí no texto eu explico, né? Em primeiro lugar, para a pessoa ter EQM, ela tem que estar morta. Ou seja, ela não estava viva. Até porque é uma experiência de quase morte. Exatamente. Haja visto um coma, por exemplo. Mas geralmente é parada cardíaca, ou a pessoa ficou milagrosamente morta por 10 horas, 12 horas. Tem aquele livro daquele pastor, de um pastor batista tradicional, 90 minutos no céu, né? E é um pastor bastante tradicional. Ele fala que viu parentes lá dele. Mas ele estava, aparentemente, 90, que a gente chama experiência de quase morte, porque morreu, mas voltou, né? Então, é quase morte porque, na verdade, como ele não voltou, né? Vamos supor que a pessoa morra, fique 1 ano no céu e volte. Aí é diferente. Isso nunca existiu. O máximo foi Lázaro, 4 dias. Né? E mesmo assim ele não contou a história do que ele viu lá. E mesmo assim existe uma cultura, né? Existia uma cultura judaica na época em que o espírito ficava perto do corpo por 3 dias até ele ir para um lugar lá e tal. Aí, tanto que alguns dizem que Jesus esperou 4 dias para que as pessoas que estivessem em volta, fariseus, saduceus, os outros, não tivessem dúvida que ele tinha morrido mesmo. Isso aí. Entendeu? Tanto que os espiritualistas também, eles dizem que... Sim, espiritualista em termo, né? Porque hoje em dia fica até difícil você dizer somente isso. Porque o conhecimento, ele é para todos. Mas muita coisa também pode ser canonizada. Então você tem que peneirar. Mas através da Kabbalah você entende que nós temos 7 pontos de energia, que são chakras, né? E esses 7 dias são exatamente por causa disso. Cada dia um chakra vai sendo desligado e aí o corpo vai se desprendendo. Por isso que o espírito consegue ver os parentes que estão em enterro, o chororô. Muitos conseguem entender que realmente passaram dessa para melhor ou não. E muitos conseguem entender que realmente aconteceu uma fatalidade com eles e agora vão para algum lugar. Quando eu li, antes de colocar esse tema EQM no livro, eu já lia antes, né, sobre isso. Eu acho que eu li uns 10 livros sobre experiência de quase morte. E vi dezenas de vídeos, né? A maioria deles eu joguei fora, tipo assim, isso aqui é estranho e tal. Teve um livro da CPAD que eu quase coloco, que foi de um garoto que sofreu um acidente junto com os pais, ele ficou mongoloide, meio estranho e tudo tal, aí ficou em coma, aí, porque o CPAD é a editora das Assembleias de Deus, então eles costumam ser sérios, né? Aí depois que ele voltou da experiência, estava lá, né, vivo, falando, estava bem, e ele ainda relatava que estava vendo um anjo, que viu o anjo João, e que não sei o que, e tal. Aí eu falei assim, pô, tem um negócio aqui
estranho, Antônio. Tem alguma coisa que não bate, né? Que não tá batendo. Casando ali direito. Eu não vou colocar, porque eu só coloquei duas ou três experiências no livro, se eu não me engano. Não tá batendo, não vou colocar esse negócio aqui não. Não demorou muito tempo, ele veio à tona, ele já estava com 20 e tantos anos já, mas aí tem foto dele, né? Todo mundo glória, assim, né? Aquele jeito, né? Hoje tem até um termo mais politicamente correto, né? Que se fala. E aí ele me falou que, na verdade, tudo aquilo ali foi mentira, que ele não teve experiência de quase morte nenhuma, né? Que ele, junto com o pai dele, inventou toda aquela situação ali, né? Para poder vender livro e ganhar dinheiro. Entendi. Infelizmente tem alguns que são assim, né? Outros são completamente bizarros, que chega a ser esotéricos. Por exemplo, de um neurocirurgião, se não me engano, famoso nos Estados Unidos. Isso foi verdade mesmo. Ele teve experiência de quase morte. A parte aqui do cérebro, né, que ele conta lá que quando chega a um estágio de necrose ou de falta de oxigenação tal, não há como a pessoa estar viva, ou seja, ela estava, deram sim morte cerebral para ele, e aí ele conta que teve experiência de quase morte, mas a experiência de quase morte dele é uma experiência muito esotérica, né? Em que ele estava num lugar em que ele andava sobre as borboletas, e aí escutava assim sobre os céus um som zoom, zoom. E aí quando você estuda o termo zoom, se eu não me engano, o termo zoom é o termo de um deus também. É o nome de um deus pagão lá, não sei, né? Alguma coisa assim. E nada sobre Jesus, né? Nada sobre Deus, né? Como se fosse mais um livro de fantasia. Exatamente. Também, né? Uma coisa muito fantasiosa. Exatamente, entendeu? Ele pode ter tido essa experiência, pode ter tido essa experiência, mas provavelmente pode ser uma experiência de engano. Porque no mundo espiritual tem as potestades do ar, né? E essas potestades do ar, ele pode também ou produzir ou entrar dentro de uma experiência de quase morte, né? E criar ali uma situação para embasar uma heresia, para embasar uma mentira, né? A gente sabe, por exemplo, que muita gente da Igreja Católica também teve experiência de quase morte, onde apareceu Maria, que disse que tinha que rezar o terço, fazer uma das coisas. Deixa eu traçar aqui um comparativo. Exemplo, tem duas coisas que a gente pode comparar a arrebatamento de espírito. Um é o próprio arrebatamento de espírito, quando Deus vem, toma aquele vaso em espírito e o leva a um determinado lugar onde ele quer mostrar suas maravilhas. O outro é quando o cidadão, ele, através de técnicas físicas, de meditação / espirituais, ele deita ou senta, pode ser que ele fique concentrado em uma vela, na chama da vela, ou apenas ali concentrado, relaxado, buscando soltar o seu corpo astral para que ele entre na dimensão superior e comece a ver coisas nesse mundo paralelo. Ele está no espírito, mas vendo o que acontece aqui, ou tendo um mestre ascensionado que o pegue e o leve a outro lugar nas regiões celestiais para mostrar coisas inefáveis a ele. Mas esse é o X da questão. Se você é uma pessoa que realmente tem muita luz, né, segundo o que é dito, você vai ser guiado por um mestre ascensionado. Mas e se a sua intenção não for tão boa assim? Se o seu coração não for tão bom assim? Qual o espírito que vai te pegar aqui e vai te levar? Será que o seu fio de prata vai se romper? E aí vai ser uma morte? Será que isso vai ser um problema para você? Então, assim, projeção astral pode ser sim perigoso. Eu cito no livro, com certeza deixou muitos batistas que não sabiam disso atordoado, da experiência do Billy Graham, né?
em que Billy Graham estava de frente com a avó, conversando com a avó, que já estava fase terminal, praticamente morrendo, quando de repente entrou uma luz no quarto e ele olhou de cima e ele viu o avô dele, que já tinha morrido já há 10, 15 anos atrás, na época, sei lá, uma coisa assim. E o avô dele, ele era de guerra, então ele não tinha uma perna quando morreu. Só que ele viu ele novo, jovem, né? Sim. Com as duas pernas. Interessante, olha. E falando para ela que Deus tinha dado permissão para falar com ela e que ela iria embora. E aí na mesma hora ela morreu e foi embora. Mas aí vem toda uma questão, mas aí ela estava viva, como é que... Mas o que o texto diz lá no Velho Testamento, né? Ninguém consulte a necromante exatamente pessoas que falavam com mortos, né? Aquilo ali não foi uma consulta, né? Porque primeiro que foi supostamente, né, para quem acredita, o marido dela que apareceu. Não foi nem ela que chamou por ele, né? E segundo, ela já estava morrendo. Então, nisso que ela já estava morrendo. E terceiro, ele não falou com quem estava, de fato, 100% vivo, que era o Billy Graham. Billy Graham só assistiu tudo. Eu lembro que na época saiu, deu uma maior polêmica, saiu em revistas, né, espíritas, né? Falando, tá vendo, a gente tá certo, que não sei o que e tal. Mas é aquele negócio, né? Você tem que saber ler, né, a situação ali. E interpretar bem o que está acontecendo. Em que se interpretar bem. Porque se de fato os espíritas estivessem correto, os espíritas, o avô dele teria de repente falado com o Billy Graham, né? Ó, eu tô levando, eu tô aqui para confortar você e tal, mas não aconteceu isso. O Billy Graham simplesmente ficou de fora, vendo, ela nem falou nada também, ela olhou, ele falou uma coisa e aí ela morreu. Ou seja, ela mesma, né, com relação ao tal de consulta, de falar, de conversar, não falou nada, morreu. Porque provavelmente não tinha permissão, porque os vivos não podem se comunicar com os mortos, né? Consultar os mortos, falar com os mortos. Então, essa provavelmente é uma daquelas exceções das exceções das exceções que Deus faz, né? Aí você vai ver, por exemplo, Jesus sendo transfigurado, eu falo isso também no livro, né? Em que ele é transfigurado e ele fala com Moisés, Elias, o outro eu esqueci. Eliseu, esqueci qual é. E aí o que acontece? Poxa, então, se o ser humano pode falar com mortos, está aí um texto que comprova porque Jesus estava vivo. Não, Jesus, para poder falar com ele teve que se transfigurar. Ele teve que mudar toda a sua composição ele teve que atingir carne, atingir o nível máximo da espiritualidade para conseguir ter esse acesso. Ele meio que fez o caminho inverso, né? Os anjos, quando vêm do céu para a terra, eles se materializam. Eles deixam de ser energia e se tornam seres de carne. A energia deles vai vibrando mais lentamente. Você pode ver, estrelas são vibrações que acontecem no meio das águas. Não vou explicar, mas você pode entender porque as águas primordiais estão lá em cima. É Chamaim, lá tem águas, entendeu? Tá, depois você pesquisa. Então o que acontece? Os espíritos eles têm que descer, diminuir a sua frequência para se materializar. Jesus, no caso, fez o caminho inverso. Ele aumentou a sua frequência para poder se tornar um ser espiritual, para poder conversar com aqueles que já estavam no outro plano. E aí também tem a outra questão de que Elias não estava morto, na verdade, porque ele foi assunto aos céus vivo, né? Há uma tese, obviamente, muito bem rebatida, mas que o outro lado também pode ter uma certa verdade, que Moisés, na verdade,
morreu, mas como ele era um profeta, como Jesus foi um profeta semelhante a Moisés, tanto que Moisés fala o seguinte, ó, vai vir um semelhante a mim, um profeta, né, a ele sigais, né? Então tanto que ninguém achou o corpo dele, né? Aí teve lá Miguel com outro, com Lúcifer, se eu não me engano, né? Tentando pegar o corpo dele para provavelmente transformar em idolatria, né? Aí, então, acredita-se que ele morreu, mas ressuscitou. Então, provavelmente, seriam dois que foram ressurretos. E o outro era Enoque, eu esqueci o nome. Enoque andou com Deus, tomou para si. E Deus tomou para si. Então, os três têm essa questão de, pelo simples fato de não ter passado pela morte, né, ter tido essa permissão também, né? É uma coisa assim... Mas isso tudo, obviamente, não está inserido dentro do texto bíblico explicando. E eu aprendi na hermenêutica uma coisa bastante interessante. Tudo aquilo que a Bíblia não afirma com plena certeza, né, eu não posso também... melhor, tudo aquilo que a Bíblia não diz com muita clareza. Opa! É isso aí, pessoal. Você está no Pode Vaso na Minha Casa. Eu sou o Rafael Martins, o seu amigo de sempre. E hoje estamos na casa do nosso pastor Luiz Francisco. Ele que é autor do livro As Argumentações da Serpente. Adquira já o seu no link aqui abaixo. Mande o seu e-mail e você estará recebendo o livro As Argumentações da Serpente. Olha, aproveite. E detalhe, segunda edição está por vir. Então corra já e garanta o seu exemplar. Eu não posso dizê-la com certeza. E criar uma doutrina em cima disso. Exatamente. O que eu posso fazer é especular. Isso aqui que eu estou falando é uma especulação. Entendeu? É uma hipótese. Tanto que no começo do livro, em Gênesis, quando eu falo sobre Adão e Eva e tudo tal, a maioria das coisas dos termos que eu coloco lá, isso aqui é uma hipótese, isso aqui é uma tese, isso aqui é provável, né? Isso aqui e tal. Aí nos outros temas que eu vou entrando mais firmemente com uma certa convicção dentro do... Porque muita coisa é questão de interpretação. Interpretação pode ser especulação também. Né? Exatamente. Tem coisas que são interpretativas que são muito claras, entendeu? Mas mesmo por ser interpretativas, por ser muito claras, elas podem gerar dúvidas, né? Agora, tem coisas que não são interpretativas. Por exemplo, João 3,16. Ela não é interpretativa, ela é clara. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha só os imperativos e as afirmações. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A frase inteira, né? A frase inteira é clara, ela afirma, é direta, é contundente. É contundente, então não há o que questionar. Para ir para o céu tem que ser através dele. É isso aí. Gente, esse foi o Pode Vaso na Minha Casa. Eu sou Rafael Martins, o seu amigo de sempre, autor do livro Ano, o Segredo da Graça e da Conquista Revelado, poeta também, estou concorrendo agora a um prêmio da Composi, que é versão do Borboletas, para o próximo ano, e também um brinde à poesia, para 10 de janeiro de 2026, tá bom? Sair numa revista Impacto Digital, como poeta da semana. Vou deixar aqui o link para vocês estarem acompanhando lá no Instagram da nossa amiga Cristiane Valentim, ela que é lá do Ceará, tá bom? Tamo junto e misturado. Pastor Luiz Francisco, muito obrigado pelo bate-papo de hoje. Extremamente esclarecedor, não só para mim, mas também para todo o nosso público, né? Já que este vídeo será postado tanto no canal Pode Vaso, como também no canal do Pastor Luiz Francisco. Desde já, graça e paz a todos. Um abraço a todos também.